Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula de filosofia antiga, né? O tema aí para a gente depois meditarmos algumas doutrinas filosóficas, depois os pré-socráticos, né? Mas de maneira especial, a aula de hoje sobre os doxógrafos, né? Vamos estudar um pouco de doxografia e os principais doxógrafos, né, dentro da tradição filosófica aí. Então, o termo, né, doxógrafo, né, significa então compiladores de opinião, isto é, opiniões, né, em latim, né, planeta, né, igual a preceitos, opiniões então de outros autores, né. Então, o fundamento da tradição doxográfica deve-se aos livros de Teofrasto, né, compilados em 372 a 288 a.C., intitulados então, né, das opiniões dos físicos. Então, Teofrasto foi discípulo e sucessor de Aristóteles na direção do Liceu. Então, Liceu, aquela escola filosófica aristotélica, né, fundada por Aristóteles, e Teofrasto foi então o discípulo que sucedeu Aristóteles. Então, portanto, né, os doxógrafos são aqueles escritores que preservaram as opiniões dos antigos filósofos gregos, retirando-as direta, né, ou indiretamente da obra de Teofrasto. Baseadas então nos trabalhos de Teofrasto, né, o iniciador da tradição doxográfica, surgiram depois várias doxografias, algumas dando ênfase às obras doutrinais, indicando as opiniões dos filósofos antigos sobre os diversos temas e problemas envolvidos por eles. Outros salientando os aspectos biográficos, colecionando as opiniões de acordo com os autores e a sua época. E finalmente aqueles que se optaram pela coleção de opiniões, levando em conta as sucessões dos filósofos nas várias escolas. Mas importante, em primeiro lugar, é Diógenes Laércio, que viveu no século III depois de Cristo. Recebemos dele farto material de inegável importância para o conhecimento da história da filosofia antiga, ainda que o mesmo tenha sido elaborado de forma assistemática, misturando os fatos anedóticos, dados biográficos e as opiniões dos filósofos antigos, que ele recolhe e transcreve. Escreveu uma obra chamada Vidas e Opiniões dos Filósofos. Segue aí para a dica de leitura. Importantíssimo para quem quer estudar seriamente filosofia. Temos também Simplício, filósofo neoplatônico da escola de Atenas, que viveu na segunda metade do século VI, né, depois de Cristo, 527 a mais ou menos 565. Trabalhou muito no sentido de conciliar Platão e Aristóteles. Seus escritos são comentários às obras de Aristóteles, nos quais conservou vários fragmentos dos pré-socráticos. Foi aquele que mais fragmentos preservou, talvez pelo fato de ter tido acesso à biblioteca da academia até o ano de 529 depois de Cristo. Muitos desses fragmentos ele os retirou dos escritos de Alexandre de Afrodísia em 200 depois de Cristo. E em terceiro lugar nós temos Plutarco de Queroneia, filósofo do médio platonismo, lá no século I até o século III, século I antes de Cristo até o terceiro depois de Cristo. Portanto, está entre os platônicos anteriores ao neoplatonismo. Então, Plutarco viveu entre 50 e 120 depois de Cristo. Atribui-se a ele, né, a Placita Philosophorum,
também dica de leitura. Depois, em quarto, né, Pseudo-Plutarco, várias obras que na antiguidade eram atribuídas a Plutarco são hoje consideradas apócrifas. Então a expressão pseudo-Plutarco significa, né, designa, né, um conjunto dessas obras, citada como nome de opiniões dos filósofos, né, Placita Philosophorum. Esse autor, né, então desconhecido, também recuperou o livro perdido de Aécio, contendo inúmeras doutrinas e opiniões dos filósofos antigos. Isso para a história da filosofia é realmente um grandíssimo tesouro. Também em quinto lugar nós temos Aécio, doxógrafo grego que viveu provavelmente entre os séculos 1 e 2 depois de Cristo, foi autor de uma compilação de opiniões, Placita de Aécio, né, obra infelizmente perdida. Depois nós temos em sexto lugar Hipólito, autor cristão, viveu entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo. Na sua obra Refutação de todas as heresias, baseada em grande parte em Teofrasto, no livro primeiro, faz um resumo da filosofia grega, que é de fato maravilhoso. Em sétimo lugar, nós temos Próclo, nasceu em Constantinopla por volta, né, de 410 depois de Cristo e morreu em 485 depois de Cristo. Em Alexandria, foi discípulo de Olimpiodoro e em Aterias de Ciriano, abraçando então o neoplatonismo. Era um neoplatônico. Deixou-nos inúmeros comentários sobre os escritos filósofos antigos, também maravilhoso. Em oitavo nós temos Estobeu, João Estobeu, né, século V, né, século V depois de Cristo, da cidade de Estobe, na Macedônia. Sua obra Englogai Physicae, extrato dos físicos, reúne alguns dos escritos perdidos de Aécio. Muito bem, no lugar nós temos também Apolodoro de Seleucia, figura entre os estoicos antigos, né, das antigas estoás, né, dos mercados gregos, lá do final do século IV a.C. ao século XI a.C. Foi discípulo de Diógenes de Babilônia, que morreu por volta de 155 a.C. e escreveu uma obra bastante difundida, Introdução à Doutrina do Pórtico. E em décimo lugar nós temos Cícero, Marco Túlio, né, orador e filósofo, esse jamais conhecido talvez, nasceu em 106 a.C. e morreu em 43 a.C., assassinado. Foi um dos mais fecundos escritores de toda a antiguidade. Pois nós temos em 11º lugar Sêneca, Lúcio Alem, poeta e pensador romano, neo-estoico, estoicismo, né, da época imperial romana, embora muitos o tenham como eclético, pelo fato de ter adotado soluções epicuristas, né, de Epicuro, e também cínicas, né, platônicas e céticas, sem similar no estoicismo. Nasceu em Córdoba, mas viveu em Roma na primeira metade do século I depois de Cristo, além de obras literárias, deixou inúmeros escritos filosóficos, realmente um grande autor. E em 12º lugar nós temos Clemente, né, de Alexandria, né, Clemente Alexandrino, viveu entre os séculos XI, né, e III a.C., é natural de Atenas e recebeu o codinome Alexandrino pelo fato de ter vivido a maior parte de sua vida em Alexandria. Deixou-nos então preciosas informações sobre a filosofia antiga na sua obra Stromata, né, ou seja, tapeçaria. Bom, 13º e último lugar aí nós temos os Vetustas Placita, nome dado, né, por Diels e a uma recompilação feita na escola de Posidônio, no primeiro século, vivendo o século I depois de Cristo, sempre a partir de Teofrasto, fragmentos ou das doutrinas e opiniões dos filósofos gregos
da antiguidade. Aécio usou essa recompilação nos seus escritos, a qual por sua vez transformou-se no ponto de partida de duas das mais importantes doxografias que chegaram até nós, as opiniões dos físicos de Pseudo-Plutarco e extratos de Eclogue, né, contidos na antologia de João Estobel. Então isso é muito importante, né, estudar, né, esse material. Hermann Diels foi o primeiro grande pesquisador da filosofia antiga a dedicar-se em profundidade ao estudo da tradição doxográfica e organizar e classificar todo o material doxográfico disponível. Então tá aí mais uma aula de doxografia para todos. Peço que estudem e aprofundem mais para quem se interessa realmente pela filosofia. Um grande abraço a todos, bons estudos.